Bom dia, pessoal. Vamos de BTC na manhã dessa quarta-feira, 20 de novembro. Agora na Espanha, 9 horas e 54 minutos. No Brasil, 5 e 54 da manhã. Gente, eu tô no gráfico mensal da BTC ancorado pela nossa grade de expansão logarítmica exponencial. Ontem a BTC fez a máxima em 93.905. Em algumas bolsas chegou a bater 94. Mas vejam a extensão desse corpo real comprador. Agora eu vou pular para o gráfico de 15 minutos para os senhoritos perceberem que aquela fuga ascendente ontem, que acabou desenhando uma nova máxima histórica, acabou promovendo uma reincursão para dentro da cunha, mas, ou seja, revelando que isso aqui foi um falso rompimento, mas é muito provável que na próxima tentativa não seja um falso rompimento e que a BTC efetivamente desenhe uma fuga. É muito provável que ela desenhe uma fuga proporcional à base, à base dessa acumulação, ou seja, facilmente a BTC iria para um patamar acima de 100 mil dólares. Gente, neste momento que nós estamos vivendo agora, mais do que nunca, olhando para o gráfico mensal, em que claramente a gente está dando início à nossa onda de número 5 no mensal, é preciso que os senhoritos se livrem dos ruídos. O principal deles: Renato, o dinheiro tá indo para os ETFs da BlackRock, da Fidelity, só tem dinheiro para BTC, a dominância nunca mais vai cair, as altcoins não vão performar como nos ciclos anteriores. Gente, essa é a pior bobagem que eu tenho ouvido nas últimas horas e nos últimos dias, mas agora que a dominância deu mais um pump, estão inundando a minha caixa de mensagem com essa baboseira. Todo ciclo é a mesma coisa. Gente, se uma corporação como a MicroStrategy, que ontem comprou mais dezenas de milhares de BTCs, ontem eles compraram mais 30 mil BTCs, mas enfim, se vocês, não só a MicroStrategy, a BlackRock também está comprando dezenas de milhares de BTCs toda semana. Vocês acham que a BlackRock compra BTC aonde? Aqui na feira da esquina? Tem BTC para vender na árvore da esquina? Sim ou não? Não é óbvio que não. A BlackRock está comprando BTC de holders. Eu vou repetir. BTC não se vende no Mercadona aqui na esquina, no supermercado do El Corte Inglês. BTC não tem na estante do El Corte Inglês. BTC só tem na mão de holders. E holders não vão vender BTC para ficar em dólar, meus amigos. Não sejam minerais. O Bitcoin, é óbvio que ele está aglutinando uma boa liquidez do mercado, porque tem muitos institucionais aportando em BTC. E neste exato momento, muitos holders que basicamente compraram BTC a 49, a 39, alguns a 29, não importa. Basicamente todo mundo que está vendendo BTC agora, olhando para o gráfico semanal, 100% dos que estão vendendo BTC agora estão no lucro, porque a gente desenhou uma nova máxima de todos os tempos, então há uma chance de 99,999% desse pessoal que está vendendo agora ter comprado aqui, ó, nesse patamar, qual seja, lá de 100 dólares até o patamar atual. Então, um comprou a 3 mil dólares, o outro comprou a 150 dólares, o outro comprou a 11 mil, o outro comprou a 69 mil, o outro comprou a 72 mil, e teve o cara que comprou a 91 mil e vendeu ontem a 93. Só que a maioria desses holders que estão vendendo vão seguir o caminho dos ciclos anteriores. A BTC continua forte? Sim. Mas a gente tem que pensar o seguinte: a gente está muito próximo de presenciar toda essa inundação de liquidez migrar para as altcoins. O fluxo do dinheiro em cada ciclo é BTC, é o que a gente está vivenciando agora, depois ETH. Quem fala que a ETH morreu é menos que o mineral. Entrou no mundo cripto ontem e nem consegue entender como funciona um roll-up, uma solução de camada 2. Então o sujeito é bem menos que o mineral.
Basicamente, os roll-ups, eles aglutinam grandes quantidades de transação e cunham em bloco na rede principal. Isso demanda centenas de milhões de milhares de dólares em ETH. O sujeito que diz que a ETH morreu, ele é bem menos que o mineral. Ele está num nível subatômico. Depois as large caps, que é basicamente ali o top 10 depois de Solana, as middle caps, as small caps e as micro caps. Esse é o fluxo do dinheiro. No início de cada ciclo, há um grande movimento de alta em favor da Bitcoin. Depois isso vai quebrando em favor de novas máximas de todos os tempos para as altcoins. E é assim que o ciclo funciona. O capital ele é transferido pouco a pouco das altcoins de maior capitalização para as altcoins de menor capitalização. Pode parecer confuso. Agora, vendo uma BTC explodir para uma nova máxima histórica e uma VAX ainda está encalhada a 34, a 33. Gente, em todo ciclo, em todo bull run, isso se repete. E lembrem-se de uma coisa, vamos pegar o gráfico do Total 3, vejam quando a BTC desenhou os seus dois topos do ciclo de 2021. O primeiro topo em 64 mil foi desenhado em abril de 21. O segundo topo em 69 mil foi desenhado em novembro de 21. Agora vamos pular para o Total 3. O Total 3 desenhou o primeiro topo em maio de 21. Quando foi o primeiro topo da BTC? Abril. E o segundo topo do Total 3 coincidiu com o último topo da BTC. Ou seja, as altcoins vão performar depois da BTC desenhar o seu primeiro ou segundo topo. Ou seu único topo. Não importa. Agora, vocês têm que ter ideia e noção do seguinte. A melhor parte, o Total 3, que mede a totalidade do market cap do mundo cripto com exclusão de BTC e ETH, vai invariavelmente buscar 1,7, talvez 2 trilhões nessa pernada. Então vai basicamente entrar aí pelo menos 700, 800 bi nas próximas semanas. Aí o sujeito está fazendo conta de padaria ali, conta de bar. Ai, será que eu compro a VAX agora? Ai, será que eu compro Solana agora? Sabendo que a VAX é um ativo que vai a 600 dólares, uma Solana vai a 1.000 dólares. Essa não é a hora para fazer conta de padaria. Basicamente, a música nem começou a tocar para as altcoins, porque a dominância não quebrou para baixo ainda. Meus amigos, quando a dominância desenhar o primeiro Borobuzu para baixo, eu espero sinceramente que vocês já estejam embarcados. Porque uma Solana facilmente vai para cima de 500 dólares. Por isso eu insisto, quem não sabe o que comprar, é só clicar no link abaixo. Gemas Altcoin Alert. Ali eu selecionei e eu garimpei as 40 melhores altcoins em potencial de retorno para esse ciclo, subdivididas em 3 categorias. As Super Large Caps, que são aquelas altcoins de capitalização massiva de dezenas de bilhões de dólares, onde o risco dos senhoritos é insignificante, para não dizer irrisório, mas facilmente nas Super Large Caps vocês vão fazer 1 vezes 4, 1 vezes 5, talvez até 1 vezes 6. Imaginem multiplicar o próprio patrimônio por vezes 6. A segunda subclassificação são as Middle Caps, que são aquelas altcoins com uma capitalização um pouco menor, com um risco, ostentando um risco um pouco maior. Não é um risco tão mais alto assim, mas facilmente nas Middle Caps vocês vão fazer 1 vezes 20. Imaginem multiplicar o próprio patrimônio por 20. E por fim, as microcaps e small caps, que são aquelas altcoins de capitalização bem menor, com um risco bem maior, mas se qualquer das microcaps ou small caps explodirem, facilmente, eu digo facilmente porque é muito factível que ocorra, vocês vão fazer 1 vezes 50, talvez 1 vezes 100 ou mais. O sujeito que está desembarcado do mundo cripto, ele precisa ser bem menos que um mineral. Na seara fática, a Secretaria do Tesouro norte-americano advertiu contra o uso de sistemas de pagamento internacionais que não estejam alinhados com as suas diretrizes. Vocês podem ter certeza absoluta que na gestão de Donald Trump essa advertência ou vai ser cancelada ou revogada, porque basicamente, depois que a Rússia foi expulsa do sistema SWIFT de pagamentos,
Os BRICS como um todo estão contornando as remessas transnacionais de divisas dependentes do dólar, como é o caso do SWIFT, que promove a quitação de uma transferência transnacional em dólar. Os países, principalmente os países dos BRICS, capitaneados pela Rússia e pela China, estão construindo suas próprias redes de pagamento para evitar sanções norte-americanas. Não é à toa que os BRICS definiram lá em Kazan, na última reunião, que o Lula não podia ir porque sofreu um acidente doméstico e mandou a Dilma, mas eles definiram lá o sistema de pagamento entre eles, que é o BRICS Pay. Gente, o que está acontecendo no mundo é um reset geopolítico e a Rússia autorizou a quitação transnacional das suas obrigações de corporações privadas e estatais até por stablecoins, via stablecoins. Agora, a Secretaria do Tesouro norte-americano percebeu uma redução completamente brutal no uso do sistema SWIFT de pagamentos e agora eles estão no modo esperneio. Pode ser que eles entrem no modo desespero, mas isso para o mundo cripto é muito bom. E o Michael Saylor vai apresentar ao Conselho de Administração da Microsoft a sua estratégia para a compra de BTC em favor da MicroStrategy. Para quem não sabe, a MicroStrategy é uma das corporações empresariais mais expostas ao Bitcoin. Basicamente, eles só estão ali atrás dos ETFs de BTC de Wall Street, BlackRock, Fidelity. Mas o fato é que a Microsoft quer se expor ao Bitcoin e o Michael Saylor, ele basicamente emite debêntures, né, corporate bonds lá nos Estados Unidos e reverte uma parte desse valor para se expor ao Bitcoin. A Microsoft, como é sabido, ela é uma Big Tech e boa parte do faturamento, boa parte não, o 99% do faturamento da Microsoft provém de venda de força computacional centralizada. É só ver o que aconteceu com aquelas clouds da Microsoft, aquelas nuvens, os data centers que bugaram por causa de um firewall e fechou a metade dos aeroportos do mundo. Ou seja, a Microsoft, como uma Big Tech, ela obtém a sua receita vendendo força computacional descentralizada. Por que as Big Techs, elas, até o presente momento, agora a Microsoft vai ser a primeira a se expor a uma força computacional descentralizada, elas tentaram atrasar ao máximo a chegada e o desenvolvimento da força computacional descentralizada. Porque, principalmente, a Apple, que é dona do iOS, que é a maior força computacional centralizada do planeta, não é à toa que a Apple, por muito tempo, ostentou a condição de empresa mais valiosa do mundo, com mais de 3 trilhões de market cap. Agora eles estão vendo que dados e riquezas estão deixando de trafegar por um iOS, por um Microsoft Store e começam a trafegar em larga escala por forças computacionais descentralizadas. O Michael Saylor, por conta de uma decisão da Assembleia de Acionistas da Microsoft, ele vai expor a sua estratégia, porque agora a Microsoft também quer se expor ao Bitcoin. Por um motivo muito simples. Nem é porque a administração da Microsoft queira, porque eles sabem que isso vai afetar o nicho, que é a extração de faturamento, o nicho deles, que é a obtenção de faturamento a partir da venda de uma força computacional centralizada. Mas os donos da Microsoft, que são os acionistas, os ricos, os bilionários, eles querem surfar todas as pernadas de prosperidade. Então eles não estão nem aí se a Microsoft, como atividade fim, obtém a sua receita de venda de força computacional centralizada. Eles basicamente querem os bilionários querem surfar toda e qualquer onda de prosperidade. E se a Web3 está bombando e o mainstream está caminhando para o tráfego de dados e riquezas por meio de forças computacionais descentralizadas, os acionistas decidiram e o Conselho de Administração vai fazer o que os acionistas querem. A Apple ainda não fala sobre o assunto, mas o próprio CEO da Apple falou que ele pessoalmente está exposto ao Bitcoin, ou seja, eles já sabem que dados e riquezas
estão deixando de trafegar por apps, que são aplicativos que rodam em forças computacionais centralizadas, e começam a trafegar por dApps, que são apps rodando em forças computacionais descentralizadas. É só olhar um Defilhama da vida e ver a quantidade de riqueza bloqueada nos apps. Vamos lá para o Defilhama. Não é segredo para ninguém que a gente já tem 109 bilhões de dólares bloqueados em riqueza em todos os protocolos de finanças descentralizadas, em todos os dApps. E eu ouso afirmar que até o final desse ciclo isso aqui vai pular para dezenas de trilhões. Então é óbvio que os donos da Microsoft, os donos da Apple, os bilionários, eles não querem nem saber, eles querem surfar toda e qualquer pernada de prosperidade. Agora, eu deixo um alerta aqui no canal. A hora que Microsoft, Amazon, Meta, ex-Facebook, e Apple começarem a fazer um hedge do seu próprio negócio em BTC ou em altcoins que constroem a base dessa força computacional descentralizada, eu espero sinceramente que os senhoritos já estejam embarcados. Porque aí, meus amigos, a dominância facilmente vai cair de 60% para 40%, 38%. Aí, meus amigos, aí não vai ter nem choro nem vela. Aí vão inundar o meu canal, mas Renato, como eu poderia saber? Eu estou avisando que isso vai acontecer. Quem não sabe o que comprar, é só clicar no link abaixo. Gemas Altcoin Alert. Quando uma Big Tech, que obtém 99% do seu faturamento da venda de força computacional centralizada, percebe que o mainstream do tráfego de dados e riqueza está migrando de forças computacionais centralizadas para forças computacionais DEX, quando uma Big Tech chama Michael Saylor para expor a sua estratégia de exposição ao Bitcoin, meus amigos, o sujeito tem que ser bem menos que um mineral para não estar posicionado nas melhores altcoins, como Gemas Altcoin Alert. Na seara geopolítica e finanças internacionais, capa da Reuters, Bitcoin ultrapassa 94 mil dólares em algumas bolsas, né? Na Binance bateu 93.900 e tal. Pela primeira vez da história, desenhamos mais uma nova máxima histórica de todos os tempos. Aí vocês percebem, um informativo de notícias geopolíticas, que nem é exatamente um informativo de notícias econômicas, colocando na capa que a Bitcoin desenhou uma nova máxima de todos os tempos. Isso começa a gerar FOMO na cabeça de pessoas que não tem nada a ver com o mundo cripto, em funcionários públicos, em médicos, em consultores de autoajuda, em coaches, em profissionais de MMA. Vocês não têm ideia do que está acontecendo com o varejão. O app da Binance, da Coinbase, que estava lá na posição 400 há 3, 4 semanas atrás, pulou para o top 25, está ali no top 20. Não ousem estar desembarcados. Quem não sabe o que comprar é só clicar no link abaixo. E o Joe Biden enviou mais 275 milhões de dólares em armas para a Ucrânia antes do Trump assumir o cargo. O Trump está irritado com essa história. Não se sabe se é uma posição pessoal do Joe Biden. Não se sabe se são grupos dentro do governo, já que o Donald Trump está prometendo fazer uma varredura no primeiro escalão, no generalato do Pentágono. Não se sabe exatamente o que o Joe Biden pretende. Não se sabe se é pressão da União Europeia para consolidar pelo menos uma artilharia mínima para um eventual corte abrupto do Donald Trump no fornecimento de armas em favor da Ucrânia. Não se sabe se é pressão do generalato da OTAN com exclusão do Pentágono. Não se sabe exatamente o que está acontecendo. Pode até ser pressão da União Europeia e da diplomacia da União Europeia para garantir um arsenal mínimo para a Ucrânia diante de uma eventual e abrupta interrupção de apoio norte-americano com a gestão Donald Trump. Mas o fato é que isso está irritando muito o Trump e é bem provável que o primeiro ato de governo dele seja encerrar definitivamente essa guerra. E o Netanyahu, o premier israeli, oferece agora 5 milhões de dólares para cada refém devolvido vivo. Isso bota pressão para cima dos proxies iranianos. Gente, não tem como negar, a BTC aqui no gráfico mensal vai
invariavelmente em direção aos 6 dígitos. Eu insisto com os senhoritos, em todo ciclo é o mesmo mimimi. O dinheiro entra no mundo cripto pela BTC, num segundo momento vai para a ETH e num terceiro momento vai para as altcoins. É sempre a mesma coisa, é sempre a mesma história, é sempre o mesmo mimimi. A paciência dos senhores que estão aportados nas melhores altcoins será muito bem recompensada. Agora, para aqueles que estão desesperadinhos, dizendo que não vai ter temporada de altcoins, Renato, não vai ter alt season. Gente, eu volto a insistir com os senhores. Não há tempo a perder. Quem ainda não aportou nas melhores altcoins, quem teve a oportunidade de comprar a VAX a 20 e tantos dólares e não comprou, pode comprar agora, que tá barato. Mas enfim, cada um é senhor do próprio dinheiro e patrimônio. Daqui a pouco eu volto com a VAX, Solana, Kusama. Vou fazer TRX, que tem muita gente pedindo. E quem quiser sugerir, é só colocar nas mensagens abaixo. Grande abraço, até daqui a pouco.